Ao que bate, abre-se-á. E qual dentre vós é o homem que pedindo o pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? Alguém tem coragem de ver seu filho com fome e pedir um pão, você pegar um lugar de pedra para ele comer? Por mais ruim que a gente seja, para os filhos, a gente é bom. Então, Jesus falou assim: se vocês, sendo maus, porque o homem é mau, sabe dar boa dádiva aos nossos filhos, imagine Deus. Irmão, o maior desafio nosso no período da terra é não duvidar que Deus é bom e que nos ama, porque as lutas, as adversidades momentâneas, ela tende a tirar do nosso coração, da nossa alma, essa certeza de que Deus é bom. Porque, como eu disse da outra vez, a gente está acostumado de ver a bondade de Deus quando recebemos algo de Deus. Mas na ausência deste bem, quando nos falta o favor divino, a gente duvida. Se pois sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Então, se você não pede, você não recebe. Tem que pedir. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei também vós, porque esta é a lei e os profetas. Olha o que Jesus está falando. Ele resumiu toda a Bíblia num só versículo. Como é que eu vou saber se o meu comportamento ele é pecado ou não, ele é reprovado ou não? Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Eita glória! Resumiu a Bíblia. Aleluia, Jesus. Se você entender isso aí, você não precisa saber mais nada da Bíblia. Você já cumpriu toda a lei. Glória a Deus, tu és maravilhoso. E você sabia que a maior dificuldade das pessoas é enxergar o defeito nela? Ela não consegue, ela enxerga nos outros, mas ela não vê o defeito em si mesma. E é por isso que muitas vezes a pessoa sendo mal, Deus permite que os filhos colham os pecados dos pais, para que o pai veja o seu defeito no filho. Entende? Então é só você assim: bom, eu não gostaria que fizesse comigo, não vou fazer com o outro. Eu gostaria que fizesse comigo, eu vou fazer com o outro. Você gostaria que exercesse misericórdia quando você errar? Exerce com as pessoas a misericórdia. Você gostaria de ser medido como? Com justiça ou com injustiça? Pastor, com justiça. Então, trate as pessoas com justiça. Se coloca no lugar dela. Eu lembro, por exemplo, que eu amava ganhar gorjeta quando eu trabalhava no posto, quando eu calibrava o pneu dos carros. Vi um carro calibrar o pneu, era minha obrigação. O dono do posto falava: ó, todo carro chegar aqui, a gente tem que calibrar os pneus, porque isso cativa o cliente. Ele fala assim: todo posto tem gasolina. Gasolina em qualquer lugar, cartão de crédito em qualquer lugar, qualquer coisa que seja cartão de crédito. Como que a gente vai ganhar o cliente? Com diferença no atendimento. É verdade. Versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela.
Eu vou explicar isso aqui, porque isso aqui foi interpretado de forma errada. Estreita, porque espaçoso é o caminho que conduz a vida, não é isso? É que está escrito aí. Hã? Olha para cá um pouquinho. A igreja leu esse versículo se referindo à salvação, porque a porta da salvação é estreita. É isso que ensinaram. Então, olha como é que a igreja desenhou essa porta. Que toda vaidade, toda obra da carne vai te levar para o inferno. Então você precisa tirar o brinco, você precisa tirar a maquiagem, você tem que botar roupa decente, porque essas coisas são igrejas de porta larga. Igreja que não tem doutrina, eu ouvi isso aqui no começo, essa igreja não tem doutrina, porque é confundido doutrina com usos e costumes. A igreja, com o tempo, por causa dos usos e costumes, ela vai colocando normas da igreja. Essa igreja, por exemplo, ela tem uma ordem, uma norma. Qual é? Quem lembra? Que todo membro que quer participar da igreja tem que cumprir. Acho que ninguém lembra, né? Não dá desculpa, não faltar os cultos. Você não pode faltar culto. É a norma da igreja. Você é medido como membro se você falta culto. Eu nunca proibi brinco, eu nunca proibi roupa curta, eu nunca proibi maquiagem, mas eu proíbo você faltar o culto. Não é permitido faltar culto. Então, se você quer ser um membro fiel, você não pode faltar culto. Essa foi a única ordem que eu dei na igreja desde o começo. Depois colocamos uma segunda norma. Quem lembra? Não lembra, né? Hã? Quer falar? Esqueceu? C.A. Também. É bíblico, tem que ser a terceira norma, já que você levou esse segundo, estou pegando o gancho de você, depois eu mantenho algumas normas. É que só os membros podem ter oportunidade no microfone. Está na Bíblia isso? Não. É uma norma da igreja. Irmãos, quem que vai fazer os cultos? São os membros. Você não pode pegar o microfone e dar para a pessoa de fora fazer louvor. Não, pastor, eu vou dar a oportunidade para não fulano, da igreja fulano, eu conheço o pastor dela e eu conheço ela. Tudo bem. Mas vem a pessoa aqui que você não conhece, dá a oportunidade para ela dar o microfone? Ela vai pregar? Ela vai dar uma saudação? Porque quem está aqui está influenciando. Certo? E quem está de fora está vendo quem está na frente. Aí você dá o microfone para uma pessoa que está no pecado, o pecado de escândalo, o pecado ruim, que escandaliza a obra, a pessoa passa para ver semana naquela igreja não. Eu vi o irmão louvando lá, que ela está toda errada, e está louvando na igreja. Assim, eu particularmente não acho que tem nada a ver, mas causa um escândalo, cria uma referência que quem está aqui fazendo é de qualquer jeito. E a gente não quer passar essa imagem. Aqui é uma igreja de ordem e decência. O pastor falava que o restinho de pudor que existe no mundo está dentro da igreja. Aqui não vamos fazer uma obra de qualquer jeito. Então, essas normas foi que eu dei. Não faltar culto, tem que ser o mesmo tem que ser. Terceira ordem, não podemos dar oportunidade para a gente fora. Só os membros é que pode fazer o culto. O visitante vai vir, vai sentar, vai ser bem-vindo, vai ser bem tratado, vai servir café, vai servir água para ele. Mas a oportunidade só tem membro da igreja. E também ninguém que vem de fora não mexe no som. Lá se meter e pode. mexe no som. Essa parte funcional aqui é nós que fazemos. Então, mas aqui, ó, olha o que leram aqui. Vamos ler esse texto de novo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa o caminho que conduz à perdição. Então, eu fiz duas portas aqui, ó. A porta larga e a porta estreita. A vida é assim.
A vida é desse jeito aqui, ó. Tem duas portas. Uma porta larga e uma porta, presta atenção, não tem nada a ver com salvação. Esse versículo não fala de salvação. Aliás, se a gente fosse falar de salvação nele, estaria errado. Porque a salvação não pode gerar dor. Diga comigo, a salvação, eu não posso sentir dor. Se sentir dor, já invalidou ela. Porque toda dor da salvação para te salvar foi colocada em Cristo Jesus. Ele tomou sobre si as nossas dores. Está escrito isso na Bíblia ou eu estou inventando? Isaías. Ele levou sobre si todas as nossas, e pelas suas pisaduras. Agora não confunda a salvação com o reino de Deus. Porque no reino, aí, meu irmão, o negócio muda. Porque olha o que Jesus vai dizer: desde João até agora, se faz força para tomar o reino de assalto. Você tem que suar a camisa para reinar. O reino, ele é tomado à força. Tem que doer muito de pouco, não. Não basta só suar a camisa, tem que sangrar. Porque Paulo vai dizer assim: como que vocês estão reclamando acerca do Evangelho? Vocês não suportaram ainda até o sangue, porque os apóstolos sofreram até sangrar por causa do reino. Não confunda reino com salvação. Agora, eu tenho dois caminhos. A vida é em dois aspectos: porta larga e porta estreita. Se eu estivesse dando uma palestra sem falar de Bíblia para vocês, ela também funciona. Porque toda pessoa que quiser entrar por aqui, aos 18 anos, aos 17 anos, aos 15 anos, quando chegar aqui, com 33, com 40, com 45, vai acontecer com ela? Ela entra apertado, sofrendo, arrochado, não é isso? Se lascando, abrindo mão dos prazeres, para quando chegar aqui ela vai fazer o quê? Vai ficando mais fácil. Exatamente. Pastor, mas eu não quero não, eu quero curtir. Eu quero cestar. Sextou. É assim como fala? Sextou. Você vai cestar? 18 anos? 17? 16? 23? Quando chegar aqui, os seus 50 anos, você está como? Sem saúde, se lascando. Porque quem entra na porta estreita, afrouxa. Quem entra na porta larga, depois se lasca. Está entendendo? Sim. Eu tenho 45 anos e eu resolvi me lascar lá atrás. Hoje eu tenho uma vida mais tranquila dos que da minha idade resolveram entrar pela porta larga. O Evangelho é a mesma coisa. Se você quiser agora entrar folgado, empurrando com a barriga, não tem problema não, Jesus deixa. Porque a escolha da porta é sua. Não é ele que vai escolher para você. Ele simplesmente falou assim: está aí. Eu coloco entre vós dois caminhos. Abra sua Bíblia lá em Números, capítulo 30. Acho que é Números, se não estou errado. Não perca Mateus não. Deixa eu ver se eu estou bom de Bíblia aí, não estou esquecendo. Se eu errar aqui, eu pego o Google. Logo o Galo já é. Deixa eu achar primeiro, que eu te falo. Não tenho certeza que tem. Quem achou, diga amém. Amém. Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição, dois caminhos.
O Senhor coloca a bênção e a maldição, dois caminhos. A bênção é quando ouvides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos manda. Porém, a maldição, se não ouvides os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviares do caminho que hoje vos ordeno, para seguir outros deuses que não conheceste. E será que, havendo o Senhor teu Deus introduzido na terra que haveis de possuída, então pronunciareis a bênção sobre o monte e a maldição sobre a Ebal? Ou seja, Deus está colocando diante de nós sempre dois caminhos: o certo e o errado. Você tem sempre, todos os dias, isso aí. Então, voltando aqui para Mateus 7, a vida é assim. Eu tenho a porta larga e a porta estreita. Você quer levar uma porta? Quer começar agora a se lascando? Corta agora a sua carne. Corta os prazeres da carne. Leva a sério o Evangelho. Entra de verdade, de cabeça firme. Corta tudo. Não, olha. Diga para você assim, ó, eu vou ficar esse ano todo, eu vou buscar a Deus como nunca busquei na minha vida. Eu fiz isso, irmão, durante 3 anos. Os 3 primeiros anos que eu estava me convertendo, eu busquei a Deus como eu nunca tinha buscado na minha vida. Eram 6 horas de Bíblia todos os dias, 5 vezes jejuando na semana. Sabe o que é você, nesses 6 a 8 horas de Bíblia, todo dia, durante um ano, durante 3 anos, jejuando 5 vezes por semana, lendo na madrugada, buscando a Deus, não tinha outro olhar. Então eu entrei por onde? Pela porta estreita. Enquanto todos da minha época estavam levando a vida a banho-maria, empurrando com a barriga, dando desculpa, eu estava levando a sério. O que acontece depois? Natural. O Evangelho vai te dando o quê? Lá. As lutas que você passava antes, você passa a não passar mais. Por quê? Porque você já passou por isso aqui. Ah, pastor, eu vou escolher de carro. Escolhe. Depois ela vai. Pastor, o que acontece com a pessoa que escolheu pela porta larga? Se ele não vier pelo amor, ele vai vir pela dor. Ele vai entrar por aqui, durante o período de vida que ele tinha para viver isso aqui, ele vai viver aqui, ó. Inverteu aqui a forte para quem tem 40, 50, 60 anos. Porque aqui se lascou, quando era novo. Irmão, pega os artistas, por exemplo. Eu já vi um testemunho, não são só exemplo de vida. Eu vi um testemunho, por exemplo, um documentário da Xuxa. Quando ela começou a fazer carreira de sucesso, ela tinha 18 a 20 anos. E ela percebeu que se ela fosse parar para namorar, naquele relacionamento, ela ia perder aquele 15 mil de fama, que durou um tempo na vida dela. Então, durante os 20 anos, até os 30 anos, ela fez o quê? Fez fortuna. Ela aproveitou o momento que eu estava em evidência. E ela fechou, gravou CD, fez a fama dela, fez o nome dela. E fez muito dinheiro. Ela agora está com quase 60, né? Xuxa. Parece que tem 30, né? Você acha que ela está preocupada com dinheiro? Hã? Você acha que ela está preocupada com dinheiro? Você acha que ela se preocupa como você se preocupa de pagar a mão da manhã? Mas quando ela tinha 18 para 20 anos, todo mundo estava pensando em namorar para quebrar, ela estava investindo na carreira dela, levando a sério a carreira dela. Ela aproveitou o momento. Então, esse texto aqui, ele é muito profundo, não tem nada a ver com salvação. Salvação não pode ter dor. Eu não tenho que fazer um jejum para ser salvo. Ele é de graça e pela graça. E lembrando que salvação é ter o Espírito de Deus dentro de você, é um novo nascimento, e a mudança geográfica. Para o inferno você não vai. Não existe a possibilidade de uma pessoa que nasceu de novo em Cristo Jesus perder a salvação. O que pode acontecer é a pessoa não ter sido salva. Isso também teria que ser avaliado, porque tem muita gente que está fazendo, acha que está salvo e não está. Porque se eu faço a receita errada, o bolo não sai certo, sabe? Existe uma maneira de ser salvo corretamente. Mas esse seria um assunto para outro dia. Entrar pela porta estreita, porque larga a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perfeição. Então, se eu escolho, por exemplo, se quando eu tinha oportunidade de conhecer alguns pecados, eu me livrei disso, eu me purifiquei.
você acha que é mais fácil servir a Deus? Quem pecou muito ou quem pecou pouco? Oi? Por exemplo, quem é mais fácil servir a Deus? Quem viveu na prostituição, nas drogas, na orgia, ou quem só mentia? Claro, irmão, se eu pequei menos, eu vou ter menos tribulação na minha carne. Porque o pecado cria uma trilha neural no seu cérebro. É muito mais difícil uma pessoa que viveu em orgia servir a Deus. Porque por mais que ele seja restaurado, ele vai ser sempre tentado por essas coisas. Por exemplo, eu nunca usei droga. Sei que quer cheirar, sei que quer fumar. Eu já fumei cigarro, tem nojo. Não me entenda essas coisas. Um copo de cerveja pode estar gelado, tem encanto para mim, não tem efeito nenhum. Agora, para uma pessoa que já usou droga, já foi viciado, sabe o efeito que tem, ele tem que passar longe dessas coisas, porque sempre vai ser tentado. Eu sou casado com a mesma mulher há 25 anos, não conheci outra mulher. Adultério para mim, pastor, outra mulher te tenta? Tenta, sou homem, tem os mesmos paixões, mas é uma tentação que eu resisto. Agora, o cara que viveu afundado em prostituição, ele sempre vai perguntar nessa parte. Então, o conselho que eu te dou, se você está hoje, não inventa a moda de arrumar um pecado novo, não. Tem os crentes que estão na igreja, que se converteram, depois ele dá uma fraquejada, ele inventa de arrumar um pecado novo. Eu nunca fumei, vou dar uma fumada para ver como é que é. Vai fumar. Vai ver como é que é. Estou desviando agora, vou fazer o seguinte, vou meter uma cara na pó para ver como é que é. Nunca fumei. Não faz isso não. Você vai se lascar. Já basta os que você já tem do passado. Então, entrar pela porta estreita, porque o larga é a porta. Espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que andam por ela. Eu lembro uma vez um rapaz que era amigo meu, ele fez um comentário comigo. A gente tinha idades parecidas, eu acho que eu sou 10 anos mais velho do que ele. E ele nunca trabalhou de carteira assinada, ou se trabalhou poucas vezes. E aí, assim, uma conversa ou outra, ele falou assim, para você é até mais fácil. Você tem patrimônio, você tem casa alugada, eu não tenho nada. O que eu tenho na vida? Eu não tenho nada. Eu falei assim, mas você caminhou o caminho que eu caminhei? Você trabalhou nos empregos que eu trabalhei? Porque eu trabalhei em empresas 15 anos de carteira assinada. E quando eu trabalhava em uma, eu trabalhava em 3 ao mesmo tempo. Então, quando eu tinha oportunidade, que eu tinha mais novo, a idade mais nova, eu entrei pela porta estreita. Para hoje eu tenho uma facilidade maior. Então, imagine uma pessoa, por exemplo, que faz faculdade, que entra num curso de 4 anos, estuda 3, 4 anos, abrindo mão de final de semana, abrindo mão de... Tem pessoas que às vezes largam o apartamento, vai morar com os pais, para poder pagar a faculdade, fica ali 4, 5, 6 anos. Depois que se forma, o que acontece? A porta se abre. Compra o que quer, consegue comprar carro, consegue comprar apartamento, porque o salário é alto. Mas ele entrou para um caminho estreito, ele se lascou no começo. Então, você quer o segredo da vida mansa? Entra pela porta estreita primeiro. Mas tem gente que já quer ficar na porta larga. Meu irmão, lá na frente ela fica fininha, para ficar tranquilo. Porque o funil, ele existe, não tem jeito. Vira ele de cabeça para baixo. E entra logo pela porta estreita. Imagina um jovem de 13 anos estudando na escola. Ele resolve levar a sério os estudos logo no começo. Ele pega os 3 primeiros bimestres ali e estuda paulatinamente. O que acontece no final do ano com ele?
Ele fica tranquilo, relaxado. E o que ele levou o começo do ano relaxadamente? Está passando o final do ano, estudando até a madrugada, está passando a recuperação. É a vida, meu irmão, não estou inventando. É assim a vida, ela é desse jeito. É você que tem que escolher. Eu não quero entrar pela porta, não tem problema. Você não quer entrar pela porta sem temporada, não? Você quer lá? Ok. Lá no final ela vai se deitar, não tem jeito. O melhor momento, né? O melhor momento da vida da pessoa. É. Ela vai se deitar. Você tem que. Imagine quem é novo. É agora que você tem que pegar para capar. Porque depois vão escapar. Escolher o seu é difícil, né? Os falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Bom, se tem um falso profeta, é porque tem um verdadeiro. E aqui está dizendo que o falso, ele vem vestido como ovelha. E como é que é o certo, verdadeiro? Hã? É aí que está o pulo do gato. Pastor, como é que eu identifico o verdadeiro profeta? Porque tudo que o verdadeiro profeta não é ovelha. Pegou? Quem está no banco é ovelha. Quem está aqui é profeta. O problema da ovelha é que ela olha para cá e quer encontrar outra ovelha. Quem está aí, que é ovelha, não pode procurar no verdadeiro profeta ovelha. Porque profeta e ovelha tem diferença. O falso profeta, ele se parece com ovelha. Quem está entendendo? Amém. Por que os nossos filhos não procuram a gente para conversar? Porque olha para o pai e para a mãe e não vê o comportamento de pai e mãe como dos amigos. Então é difícil para o pai e para a mãe ser amigo do filho. E não é para ser. Porque pai e mãe é pai e mãe, não é amigo. Porque o amigo apoia a safadeza do outro. E o pai? Repreende, corrige, denuncia, discorda. É a mesma coisa, irmão. Se você olhar para cá e querer ver em mim um comportamento de ovelha, se você vê em mim um comportamento de ovelha, eu sou um falso profeta. Toda pessoa muito mansa, Ai, ai. Veneno é. olha que o pastor Renato, ele é muito grosso, muito rígido. Fala as palavras que machuca a gente. Toma cuidado com os que falam a palavra que você errada. Esses são falsos. Olha aqui, ó. Acautelai-vos, porém, dos falsos, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Assim mesmo. Irmão, toma cuidado com gente que fala muito quietinho. Mas falar alto comigo, tá bom? Grito. Por seus frutos os conhecereis. Porém, porventura colhe-se uvas dos espinheiros?
ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz frutos bons. Toda árvore má produz bons frutos. De novo, versículo 16. Por seus frutos conhecereis. Por seus frutos os conhecereis. Então, quando você for olhar para alguém, um profeta ou uma pessoa, você não pode conhecê-la pelo que dizem dela, pelo que falam dela. Conhecereis a árvore pelo fruto. Porque não pode uma árvore boa produzir mau fruto. Mas as pessoas acham que conhecem a gente pelo que as pessoas falam. Olha para o fruto da pessoa. Olha para o que ela está fazendo, não pelo que fala. Jesus. Versículo 18. Não pode a árvore boa dar má fruto, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Agora, o problema da igreja é que confunde fruto com dom. E fruto é uma coisa e dom é outra. Nossa, aquele irmão é uma benção. Não é de Deus. Parece até carioca, né? Homem de Deus. Por quê, irmão? Nossa, revela até a identidade. Bota a mão ali, ó, cura. Tá, mas e o fruto? Isso é dom. E dom não tem nada a ver com fruto. Dom é tudo aquilo que Deus dá para servir a igreja. E não há mérito nos dons. Porque eu posso ser um mau caráter e curar. Eu posso ser um fanfarrão e revelar até o seu pensamento. Porque isso não está em mim. O que é fruto? Braz, você que é um quase escriba da lei. Pode ser. Quais são esses frutos aí? Que Deus quer olhar na gente? Hã? Temperança. Isso é fruto. Amor. Então, o fruto tem a ver com o caráter. Quem é a pessoa? É honesta? É misericordiosa? É mansa? É longânima? É justa? Fala a verdade? Ela promete e cumpre? Compra e paga? Fala a verdade mesmo que sofra dano? São frutos do Espírito, são o caráter. É que Deus assim, Deus fez investimento em nós. E Ele quer colher o fruto. Qual é o fruto? São essa mudança de caráter. Mas às vezes as pessoas confundem os frutos com os dons. E dom não é da pessoa. Versículo 21. Ó, o título diz assim: quem entra no reino dos céus? Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Aí a igreja leu que entrar no reino dos céus é ir para o céu.
O problema é que o reino dos céus é na terra. Pastor, o reino dos céus é na terra? É um período de 1000 anos que nós vamos passar na terra. Quando Cristo voltar, ele vai implantar o reino milenar. Isso é chamado reino de Deus. Será um período de 1000 anos. Por que Jesus está dizendo assim? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Porque o reino é tomado à força. Então, nem todo salvo vai entrar no reino. Perdão. Nem todo salvo vai para o céu. Porque só vai ver o céu quem for vencedor. Agora, todo vencedor é salvo. Nem todo o salvo reinará. De novo, nem todo salvo reinará. Mas todo aquele que reinar está salvo. São conquistas, hierarquia, legal. Você tem que entender o seguinte: que a igreja aprendeu a julgar as pessoas pela salvação. Quem é salvo? Fulano não deve estar pecando, ou fulano aqui está indo bem. E não é assim. Deus colocou todos nós debaixo de um jugo e resolveu usar de misericórdia com todos para salvar. Agora, ficaria sendo injusto alguém que se esforça tanto para não errar ter a mesma recompensa que está levando a vida relaxadamente. E é aí que está a questão. Que quando a gente ensina isso para a igreja, principalmente para os crentes antigos, ele pensa assim: desse jeito não vai botar para quebrar. E se a pessoa não pega a salvação, independente de ela já está salva, então o que adianta então? Por que eu estou me esforçando para salvar? Você está fazendo coisa em vão, você não precisa se esforçar para salvar. Você precisa se esforçar para entrar no reino. Você precisa se esforçar para reinar. Ser salvo não. Então, eu me esforço para quando Cristo voltar, eu estar junto com Ele, reinando por 1000 anos. Porque essa pessoa que botou para quebrar agora, ela não vai para o inferno, mas quando Cristo voltar, ela vai ficar na terra e ela vai ter que passar um bom pedaço de tempo aqui, ainda sofrendo. E isso é um período de 1000 anos, chamado Reino de Deus. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome. E em teu nome, porque ele está afirmando. E em teu nome nós não expulsamos demônios? Fez uma pergunta, né? Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? O que é essa lista de coisas que estão falando? Dons. Isso não tem mérito.